Fala, queridos alunos do primeiro ano, como é bom estar aqui com vocês, novamente dando continuidade ao conhecimento filosófico, ainda falando de Aristóteles. Hoje viemos até vocês para falar sobre política em Aristóteles. É um grande ensinamento também, viu, meninos? Tanto a ética quanto a política aristotélica, elas fundamentam em todos os níveis a moral, a perspectiva política contemporânea, a perspectiva jurídica também na contemporaneidade. Portanto, Aristóteles é um ser atemporal. Que homem maravilhoso! Apesar da dificuldade em entendermos a filosofia aristotélica, sempre vale muito a pena estarmos atentos ao que ela representa e, caso essa dificuldade ela esteja em primeiro plano, tentemos de alguma forma minimizar ela e colocar em prática o conhecimento aristotélico, tanto na forma de avaliação quanto na forma de representação da minha vida. Por que não? Muito bem, vou pegar o livro de vocês aqui, apenas para confirmar a página em que estaremos na página 68 e 69 do livro, por gentileza. Enquanto vocês estão abrindo aí a sua apostilinha, eu estou encontrando os nossos slides aqui, e aqui está ele finalmente. Portanto, meninos, vamos tratar da filosofia política, da área conhecida como filosofia política, e especialmente falaremos sobre a política em Aristóteles. Eu vou tentar falar de uma forma didática e coloquial, meninos, porque quando a gente vai expor a ideia da política em Aristóteles, nós temos que fazer uma varredura em relação àquilo que eu acredito que seja política de uma forma geral. Hoje no Brasil, você entende que política ela é feita por políticos, ou seja, pessoas que ocupam instituições públicas e que têm como função exercer algum tipo de empenho dentro dessas instituições, seja no executivo, no legislativo, no judiciário, pouco importa. O fato é que, em primeiro lugar, nós temos que afastar essa ideia de política. A política em Aristóteles não é feita por políticos apenas. Política em Aristóteles é uma ciência, é a ciência do bem viver. A política em Aristóteles é o resultado de um conjunto de leis criados pelos indivíduos de um Estado com o interesse de alcançar a felicidade e o bem comum. Muito bem, meus anjos. Então, vamos tentar entender na prática como seria a política se nós colocássemos em evidência a ideia de Aristóteles. Imaginamos que eu estou em Balsas, que minha cidade-estado na Grécia Antiga chama-se Balsas nesse momento. Somos uma população grande para a Grécia Antiga, 100 mil habitantes, e vamos colocar em prática a ciência política, ou seja, nós vamos organizar a nossa cidade a partir de instituições e leis que visem a justiça, que visem o bem comum e, sobretudo, a felicidade. Muito bem? Então, nós vamos nos organizar em indivíduos, depende do modelo político que eu quiser colocar em prática, a oligarquia, se é a democracia, se é a plutocracia e assim por diante. Pouco importa o modelo político, até porque Aristóteles descreve cada um deles e mostra que todos os modelos políticos eles têm falhas em si mesmo. Ou seja, para que nós possamos alcançar a felicidade e o bem comum, isso deve ser de atitude dos indivíduos de um Estado, na medida em que cada um de nós use as virtudes como princípio das relações sociais e que, ao final, a partir desses valores, a partir desses princípios que nós cultivamos em torno da sociedade, nós iríamos criar instituições políticas, como no caso uma assembleia, como no caso a presidência, como no caso a Câmara dos Vereadores,
pouco importa qual seja a instituição política, mas a partir do momento em que nós passamos a ocupar esse espaço público que é uma instituição política, nós devemos, sobretudo, determinar leis que sejam fundamentais nas relações humanas, que privilegiem as virtudes, que privilegiem o bem comum e que privilegiem o alcance final do homem, que é a sua felicidade. Portanto, política é o resultado das combinações de interesses, das múltiplas visões e ideologias que nós temos dentro de uma cidade, discutidas, pré-estabelecidas a partir da racionalidade como um instrumento de justa medida para colocar em evidência aquilo que é justo, aquilo que é de bem comum e aquilo que permite a comum unidade se transformar em um local equilibrado quanto às ações morais e justo quanto às ações sociais. Então, é interessante notar que a política é uma ferramenta, é uma ciência. Quanto mais eu aprimoro a política em minha cidade, quanto mais eu viso aquilo que é de interesse público, aquilo que é de interesse comum, a partir das instituições de uma cidade, mais próximo nós estaremos da felicidade. Então, você percebe que a ideia de política que nós temos hoje é um tanto quanto desfacetada, é um tanto quanto longínqua daquilo que pensa Aristóteles. Percebam que hoje, para nós, política nós irmos até uma urna eleitoral, votar, escolher para esse ou aquele, e acreditar que o mito ou o outro vai fazer tudo por nós. Não é isso que prega, não é isso que determina a política em Aristóteles. A política em Aristóteles, como eu disse a vocês, ela é um instrumento, é uma ferramenta, é uma ciência que nos permite identificar no seu interior, a partir de discussões, de diálogos, de estudos, aquilo que é o melhor para a sociedade, aquilo que privilegia o maior número possível de pessoas e aquilo que determina o que é de bem comum. Fora isso, todos os termos que nós temos sobre política, eles acabam sendo pejorativos, eles acabam se declinando daquilo que Aristóteles nos ofereceu como ideia de política. Eu gostaria e muito que esse modelo político, mesmo que não fizesse parte da minha cidade, mas que fizesse parte da minha escola. Ou seja, nós utilizaríamos a ferramenta da política como um instrumento capaz de determinar algo que seja de bem comum, algo que seja valoroso a todos nós no ambiente escolar. Para isso, nós teríamos que ter debates, para isso nós teríamos que ter um conjunto de ideias razoáveis para que eu compreenda que as leis que eu crio, elas devem ser respeitadas por todos e elas devem ser assimiladas como um processo natural de desenvolvimento do ser humano, um processo natural de interesse comum e, sobretudo, como um processo de organização do ambiente que eu estou vivendo. Então, a política é esse instrumento dialógico, é esse instrumento de trocas de relações de interesses, todos eles pautados na virtude, todos eles pautados na racionalidade, já que o homem só atinge a sua maturidade racional quando ele está em sociedade, quando ele vive em sociedade. Por isso que Aristóteles cunhou o termo que nós somos animais políticos, ou seja, nós fazemos a organização da nossa sociedade a partir de um instrumento chamado de política. Esta ciência nos permite, a partir do diálogo ou a partir de relações de interesses comuns, criar uma sociedade justa, digna e, sobretudo, pautada em interesses comuns, no bem coletivo. Muito bem, meninos. Nós, como indivíduos, estaríamos
submissos ao Estado, submissos às leis criadas, pois todas elas, determinadas a partir de relações políticas entre indivíduos, tenderiam a tornar a minha vida muito mais próxima da felicidade. Não só a minha, como os demais que fazem parte do meu ambiente social. Há uma frase, eu gostaria de ler na íntegra essa ideia, aqui no segundo parágrafo, quando nós dizemos que, para Aristóteles, o termo política significa a ciência da felicidade humana. De acordo com o pensador grego, a felicidade era diretamente ligada ao modo de viver, no meio em que os homens estão e também nos costumes e nas instituições desenvolvidas pelas comunidades. Ou seja, o resultado das relações políticas entre indivíduos, ela certamente estaria ligada àquilo que é de bem comum, aquilo que é de interesse coletivo, aquilo que permite a nós alcançarmos a ideia de felicidade. E isso se daria principalmente com um processo educacional, com um processo de desenvolvimento racional e cognitivo do indivíduo. Quanto mais o indivíduo ele se torna um ser sapiente, um ser do conhecimento, mais próximo esse indivíduo está de tomar atitudes racionais, de tomar atitudes que estão ligadas à justa medida e que compactuam de valores que, ao final, tendem a nos elevar como indivíduos e nos colocar numa linha geral, visando o bem comum. Então, vejam que interessante, meninos. É uma pena nós termos deixado escorrer por nossas mãos esse modelo político tão interessante, esse modelo de política tão interessante criado por Aristóteles. Hoje, a ideia de política ela é toda denegrida, ela tem até falamos até com uma certa ironia da política, do que nós achamos de política e do que nós achamos de político. Há uma frase muito desonesta e besta que nós dizemos que é assim: política e religião não se discute. Como que política não se discute se política é a reunião dos interesses coletivos? É lógico que se discute política. É que nós não temos habilidade de discutir política. Nós somos extremamente arrogantes e extremistas na hora que nós discutimos política. Política, ao contrário, é sim uma ferramenta para que as partes sejam compactuadas e nós cheguemos a uma conclusão definitiva de que o todo deve ser beneficiado, o bem comum deve estar no primeiro plano. Se é por este ou aquele viés, segundo Aristóteles diz, se é pela democracia, se é pela oligarquia, se é pela plutocracia, se é pela esquerda, se é pela direita, pouco importa dizer. O que importa é que as pessoas que estão ligadas ao ambiente público e social saibam e tenham informações suficientes, sejam capacitados educacionalmente de forma que consigam colocar em evidência aquilo que se propõe como ciência política, que é voltar-se para o bem comum. Ok, meninos? Façam uma reflexão sobre isso. É uma aula curta, mas muito interessante a respeito da política, sobretudo daquilo que Aristóteles nos deixou como base de ensinamento em suas obras. Tudo bem? Um grande beijo para vocês e fiquem bem.